Cybill Shepherd. Pronunciar seu nome é evocar a radiante estrela dourada da América, uma mulher cuja mera presença teve, certa vez, o poder de silenciar uma nação inteira. Ela não apenas surgiu de uma infância modesta em Memphis para se tornar a inesquecível Jaycee, de The Last Picture Show, a última sessão de cinema, ou a feroz e hipnotizante Maddie Hayes, de Moonlighting, A Gata e o Rato. Ela foi muito mais. Não era simplesmente beleza. Era uma revolução de salto alto, um turbilhão de talento, intelecto e desafio que estilhaçou cada limite que Hollywood tentou impor a uma mulher. Seu magnetismo sacudiu as fundações dos grandes estúdios. Seu brilhantismo inclinou o eixo da história da televisão e sua presença era poder puro e desenfreado. No entanto, por trás desse resplendor cegante, escondia-se uma Cybill, esculpida pela perda e pela dor. Por trás das câmeras, havia 2 casamentos afeitos, histórias de amor que deixaram cicatrizes que nenhum holofote jamais pôde ocultar, e batalhas contra doenças travadas no mais absoluto silêncio. E agora, aos seus 75 anos, uma sombra fria e apertada se enrosca ao redor dela, ameaçando consumir a frágil paz que passou uma vida inteira tentando proteger. Que força terrível poderia transformar a lenda dourada de Hollywood em uma mulher que vive em silêncio, carregando feridas que não têm nome? Se o fogo intrépido e a jornada extraordinária de Cybill Shepherd alguma vez tocaram seu coração, pedimos que honrem a mulher que voou para além da fama, caiu com feridas mais profundas do que a maioria poderia suportar, e ainda assim permanece de pé, orgulhosa e inabalável diante de qualquer poder na Terra. Mas para entender este presente, devemos olhar para trás, porque o destino pode ser impiedoso ao colocar os espíritos mais brilhantes em mundos pequenos demais para contê-los. E a vida de Cybill Shepherd começou exatamente assim. Nascida em 18 de fevereiro de 1950 em Memphis, Tennessee, chegou a um lar que, para o mundo exterior, parecia sereno e correto. No entanto, por trás dessa polida fachada sulista, pulsava uma tensão que nenhuma criança deveria carregar. Presa no meio, entre um irmão mais velho que seguia as regras e uma irmã mais nova que se encaixava perfeitamente nelas, Cybill cresceu sob o olhar severo de seu pai, William Jennings Bill Shepherd, um homem de negócios disciplinado e moldado pelo rígido orgulho sulista. Ao seu lado estava sua mãe, Patty, uma mulher de coração terno, mas confinada pelas estreitas expectativas impostas às mulheres na década de 1950. Sempre fui demais para Memphis, confessaria ela anos mais tarde. Era uma verdade silenciosa que revelava a dor de uma menina que aprendeu cedo demais que seu brilho, sua beleza e sua feroz independência não eram celebrados como presentes, mas tratados como chamas perigosas que deviam ser apagadas. A Memphis dos anos 50 deslumbrava com seu charme sulista, mas sob suas ruas ladeadas de magnólias jaziam regras rígidas o suficiente para sufocar qualquer faísca de rebelião. As meninas eram ensinadas a ser gentis, a se submeter, a encolher seus sonhos até que não ocupassem espaço. Mas o cabelo dourado de Cybill capturava a luz como fogo vivo. Seus olhos azuis brilhavam com perguntas grandes demais para a vida que se esperava dela. Cada dia lhe lembrava o alto custo de ser diferente. Os sussurros a perseguiam. Diziam que era ousada demais, barulhenta demais, relutante demais em se curvar. Enquanto outras garotas se encaixavam perfeitamente nos moldes colocados diante delas, Cybill vagava para além das varandas e das festas de chá, com o coração batendo em um desafio silencioso. Matava a aula para ir a audições de modelagem, atrevida tanto em pensamento quanto em gestos. A disciplina de seu pai pressionava como grades invisíveis, e mesmo a ternura contida de sua mãe não podia levantar o peso das expectativas alheias. No entanto, sob os sorrisos educados de Memphis, um fogo obstinado ardia dentro dela.
uma verdade que aprendeu em cada momento roubado de liberdade. A vida não lhe seria entregue numa bandeja de prata. Teria que arrebatá-la, mesmo que isso significasse estar sozinha contra um mundo decidido a torná-la pequena. Foi em 1966, aos 16 anos, que esse fogo finalmente encontrou seu caminho. Sua prima lhe entregou uma inscrição para participar do concurso de Miss Teen USA. Assinou com hesitação, plenamente consciente do julgamento que a esperava por trás dos holofotes. Com um vestido que sua mãe havia costurado à mão e saltos emprestados, Sybil saiu ao palco com uma única coisa verdadeiramente sua: um desejo inabalável de escapar. E ninguém, absolutamente ninguém, esperava que este único momento abriria uma porta muito maior do que ela jamais imaginou, transformando uma colegial comum de Memphis em Miss Teen Memphis. Ganhar a coroa não apenas mudou sua vida, foi como receber um salva-vidas no meio do oceano. Não buscava uma coroa, diria ela mais tarde com honestidade brutal. Buscava uma saída. Embora não tenha chegado às finais nacionais, ganhar o título de Miss Simpatia tornou-se seu primeiro lembrete silencioso de que era amada, embora ainda não fosse vista plenamente por quem realmente era. Aos 17 anos, essa decepção inicial havia se transformado em uma determinação de aço. Parou de se desculpar por ser diferente, desenvolvendo a atitude e o porte que logo a definiriam nas capas das revistas de todo o mundo. Os sussurros que diziam que era ousada demais, teimosa demais ou pouco sulista demais, apenas reforçaram seu voto sagrado de escapar da cidade que tentava retê-la. A vitória de Miss Teen Memphis tornou-se mais que um trampolim. Foi a porta de saída de Sybil de uma cidade que nunca poderia conter seu espírito. Anos depois admitiria: nunca me encaixei no molde que Memphis tentou colocar em mim. As sessões de modelagem, as primeiras reportagens em revistas e as sessões de treinamento a levaram para longe, muito longe das varandas de sua infância, em direção a um destino onde sua luz finalmente poderia arder sem pedir perdão. Se Memphis tentou contê-la, Nova York a desafiou a ser livre. Seu olhar desafiava a câmera, sua postura era um ato de desafio e sua energia, pura eletricidade, começou a atrair a atenção dos agentes nova-iorquinos, arrastando-a lentamente para um mundo com o qual, certa vez, apenas se atreveu a sonhar. Mas Sybil aprendeu muito cedo uma lição brutal. A beleza pode ser uma gaiola dourada. A ambição convida ao julgamento alheio. E os verdadeiros sonhos exigem uma coragem imensa. Aquela infância no Sul, aparentemente tranquila, havia sido na realidade uma forja silenciosa e brutal. Foi uma pressão constante que a moldou e a ensinou a sobreviver muito antes que a fama gritasse seu nome. Aos 18 anos, já havia se tornado o rosto da L'Oréal, equilibrando-se à beira de um futuro que podia sentir na pele, mas que ainda não conseguia ver com clareza. E então chegou 1968. Ao ganhar a competição de modelo do ano na rede CBS, sua fotografia apareceu na capa da revista Glamour. Parecia uma imagem inocente, mas essa simples foto desencadearia uma tempestade que Sybil jamais poderia ter imaginado. Falemos dessa capa de 1968. Era uma única imagem estática de uma garota de 18 anos, suspensa entre a inocência da juventude e a fatalidade do destino. Essa foto não apenas iluminou o caminho de Sybil Shepherd, incendiou-o com um calor tão intenso que levaria décadas para aprender a suportar. Ela, que havia passado sua infância vagando pelas ruas estreitas de Memphis, onde o frio do inverno se infiltrava pelas paredes finas e a fome, às vezes, espreitava como uma sombra silenciosa, não buscava vaidade. Aos 16 anos, correu para a modelagem como quem corre para um salva-vidas, buscando uma promessa frágil de um mundo além da varanda de sua casa e das carências que havia conhecido. A garota dessa capa carregava tudo isso,
o medo e uma fome inabalável de sobrevivência escondidos por trás de um sorriso e um olhar feroz. Mais tarde, confessaria que, ao ver seu rosto na estante de revistas, não tinha ideia de que esse momento tranquilo, quase terno, se tornaria o terremoto que partiria sua vida em duas metades, o antes e o depois. Semanas mais tarde, o destino interveio na forma de um poderoso diretor de Hollywood. Peter Bogdanovich parou bruscamente diante dessa mesma capa em um supermercado e sussurrou uma pergunta enganosamente suave, mas carregada de consequências. Quem é essa garota? Nesse instante, o eixo de seu mundo se deslocou com uma força que se sentiu tão milagrosa quanto aterrorizante. No final de 1970, com apenas 20 anos, voava para Hollywood para um teste de câmera para o qual não tinha preparação. Sem aulas de atuação, sem armadura, armada apenas com esse magnetismo cru e volátil que sempre havia sido tanto seu presente quanto sua maldição. A garota que havia dormido em quartos com correntes de ar e vagado pelas ruas com sonhos grandes demais para sua vizinhança, agora estava nos estúdios que apenas havia vislumbrado nas páginas brilhantes das revistas. Contra todas as probabilidades, ganhou o papel de Jace Farrell. E em 1971, quando o filme The Last Picture Show, a última sessão de cinema, explodiu nas telas dos Estados Unidos, o impacto foi total. 8 indicações ao Oscar, críticos atônitos e audiências sem fôlego. Sybil tornou-se uma sensação da noite para o dia, um nome talhado repentinamente no mármore de Hollywood. Mas a fama provou ser tão impiedosa quanto os invernos de Memphis. As mesmas revistas que uma vez celebraram sua ascensão, agora a chamavam de manequim ambulante. Os produtores sussurravam que era inexperiente demais, bonita demais, indigna de seu sucesso. Os repórteres esquadrinhavam cada um de seus gestos, expondo vulnerabilidades que ela nunca teve tempo de curar. Com apenas 21 anos, tremia sob expectativas que exigiam perfeição de alguém que ainda estava aprendendo a ficar de pé. E então chegou a sombra da qual não pôde escapar, seu romance com Bogdanovich. Ele era casado. Ela era jovem. E Hollywood, um lugar que sempre perdoa os homens, mas é impiedoso com as mulheres, voltou-se friamente contra ela. Suas colegas atrizes a evitavam. Os guardiões da indústria a julgavam antes mesmo que ela pudesse falar. Os rumores giravam mais rápido do que a verdade podia alcançá-los. O mesmo homem que lhe havia aberto a porta para seus sonhos, sem querer, havia manchado seu nome. Em um raro momento de honestidade devastadora, ela admitiu. Sentia que o mundo inteiro podia me ver, mas ninguém me entendia realmente. Essa frase expunha a dor oca por trás de cada enquadramento glamouroso, a solidão e o ridículo arranhando sua alma, deixando-a se perguntando se alguma vez poderia voltar a ser ela mesma. Machucada pelo escândalo e esmagada pelas expectativas, aferrou-se ao único solo sólido que lhe restava: o trabalho. Em 1972, aos 22 anos, abraçou seu papel em The Heartbreak Kid, demonstrando que podia infundir inteligência e profundidade aos seus personagens. 4 anos depois, em 1976, entrou no set de Taxi Driver como Betsy, mantendo-se firme ao lado do lendário Robert De Niro com um porte tranquilo, deixando sua própria marca e escolhendo filmes que perdurariam mais que as fofocas fugazes, favorecendo a substância sobre os holofotes. Em meio a tudo isso, também explorou sua voz, lançando o álbum Sybil Does It, to Cole Porter, em 1974, mostrando outra faceta de sua inesgotável ambição criativa. Cada escolha sustentava sua carreira, mas cobrava um pedágio oculto. Hollywood exigia perfeição. Os tabloides se deleitavam com o escândalo, e Bogdanovich esperava uma devoção inabalável. Em meio a essas pressões, Sybil sentiu que a identidade que havia lutado para proteger desde sua infância em Memphis escapava por entre seus dedos como areia fina. Frágil, forjada por noites frias e um esforço implacável,
Agora estava exposta e julgada sob um olhar que admirava seu rosto, mas raramente entendia a menina por baixo dele. Ao olhar para trás, ela soube que sua fama precoce nunca foi um conto de fadas. Foi uma colisão. Deslumbrante, mas desorientadora. Meteórica, mas instável. Triunfante, mas profundamente solitária. Uma mulher jovem, empurrada para um holofote tão duro que talhou sombras que carregaria consigo durante décadas. Embora invisíveis a olho nu, as feridas já estavam lá. O julgamento, a traição e o isolamento ressoariam através de cada triunfo e cada angústia, moldando uma jornada muito mais complexa, humana e extraordinária do que Hollywood jamais pôde antecipar daquela garota da capa da revista. Em meados da década de 1980, Cybill Shepherd encontrava-se no auge de um brilhantismo tão sísmico que parecia que a própria arquitetura da televisão começava a tremer sob seus pés. Possuía um resplendor suficientemente deslumbrante para coroá-la como uma obsessão nacional, mas também suficientemente impiedoso para talhar nela o tipo de feridas que apenas as mulheres extraordinárias se veem obrigadas a suportar. Quando Moonlighting, A Gata e o Rato, irrompeu na rede ABC em 1985, ela tinha 35 anos, uma idade em que Hollywood costuma sugerir em voz baixa que uma mulher está começando a murchar. No entanto, ela entrou na pele de Maddie Hayes com a ferocidade de alguém que se recusava a ser apagada. Não se limitou a interpretar o papel, incendiou-o. Semana após semana, a audiência disparava para dezenas de milhões, superando em ocasiões os 25 milhões de lares, transformando a ABC de uma rede em dificuldades a uma potência do horário nobre. Isso impulsionou Cybill a um nível de renda de elite, com relatórios apontando que seu salário havia escalado para os 7 dígitos, um marco extraordinário em uma época em que raramente se permitia tal poder financeiro às atrizes. Os críticos escreviam que sua química com Bruce Willis era vulcânica, uma carga de flerte e fúria tão potente que parecia menos atuação e mais duas tempestades colidindo na tela. Os americanos não apenas assistiam, inclinavam-se em direção ao calor desse fogo. No entanto, por trás dos globos de ouro, das capas de revistas e da ilusão de um charme sem esforço, a realidade era muito mais dura. Moonlighting tornou-se infame por seu ritmo punitivo. Dias de 12 horas que se esticavam até às 18, roteiros reescritos na escuridão da madrugada, cenas ensaiadas e refilmadas até que sua voz falhasse. Algumas semanas filmava mais de 90 horas, mal fazendo pausas para dormir. Memorizava páginas meio adormecida na cadeira de maquiagem, colapsava no sofá do estúdio com o rímel borrado pelas bochechas, ou jazia no chão frio entre as tomadas, enquanto os membros da equipe passavam com cuidado ao seu redor. A dor nas costas crônica roía cada um de seus movimentos. No entanto, ela seguia em frente, impulsionada apenas por cafeína, adrenalina e os instintos de sobrevivência forjados em Memphis. Mais tarde recordaria. Havia noites em que não conseguia sentir onde terminava a personagem e onde começava eu, revelando uma fratura mais profunda que a exaustão, uma linha tênue entre a arte e o sofrimento. Em 1987, quando engravidou de gêmeos, um momento que deveria ter sido pura luz, a pressão colidiu violentamente com seu corpo. Os executivos resmungavam. Os tabloides zombavam de sua figura em mudança, e as câmeras, que uma vez a haviam celebrado, agora esquadrinhavam cada hesitação e cada suspiro. Ondas de náuseas, enxaquecas e uma fadiga esmagadora às vezes a levavam a chorar em silêncio, atrás de portas fechadas, antes de se obrigar a voltar para sob as luzes implacáveis do estúdio. Não me permitiam ser humana, admitiria anos depois. O sucesso exigia uma resistência sobre-humana de uma mulher que já estava dando tudo. Moonlighting a coroou, mas também a acorrentou. Ofereceu-lhe glória enquanto lhe exigia cada grama de carne, vontade e espírito.
Quando o programa terminou em 1989, o mundo viu um triunfo, mas Sybil sentia-se queimada, vazia e exausta de dar mais do que qualquer ser humano deveria suportar. E ainda assim ela se levantou. Em 1995, aos 45 anos, uma idade em que Hollywood frequentemente finge que as mulheres desaparecem, retornou. Não como uma estrela desvanecida implorando por relevância, mas como a criadora e protagonista de Sybil, uma comédia atrevida e afiada que colocava uma mulher de meia-idade no centro, desafiando os anunciantes que insistiam que ninguém a veria. O programa estreou com índices de audiência enormes, tornando-se rapidamente uma das comédias insígnias da CBS, atraindo entre 500 mil e 700 mil dólares em receita publicitária semanal por episódio. Ganhou seu terceiro Globo de Ouro. E para milhões de mulheres americanas que envelheciam, lutavam e sobreviviam, Sybil tornou-se um reflexo sagrado, a prova viva de que a vida depois dos 40 não era um fim, mas uma continuação feroz e desafiadora. Havia feito o quase impossível. Alcançar o topo 2 vezes, em 2 décadas diferentes, em uma indústria construída para deixar as mulheres brilharem apenas uma vez. Mas mesmo o triunfo projeta sombras. Em meio aos aplausos e risos, Sybil sentiu um leve tremor sob seus pés, um aviso de tensões em mudança, dinâmicas de poder que se esticavam e a tolerância cada vez menor de Hollywood para com as mulheres que falavam o que pensavam. Anos mais tarde, recordaria. Mesmo no meu momento mais brilhante, o chão começava a tremer. Era uma confissão silenciosa da tempestade, que se avizinhava além do holofote. Por ora, ela permanecia nesse espaço raro e inquietante, onde a vitória e a vulnerabilidade se pressionam juntas. Uma mulher que havia escalado das dificuldades de Memphis até a realeza de Hollywood, que sangrou por sua arte, carregou a exaustão, a dor e o escrutínio como uma armadura, mantendo-se alta, radiante, desafiadora e inabalável. Inconsciente de que, logo além dos aplausos, as primeiras rachaduras do próximo capítulo devastador estavam se abrindo, prontas para desafiar tudo aquilo em que ela havia lutado para se tornar. É uma das ironias mais cruéis de Hollywood. Quanto mais alto sobe uma mulher, mais silencioso se torna o mundo quando ela começa a cair. Para Sybil Shepherd, os primeiros tremores não chegaram depois do sucesso, mas bem no meio dele, no set de Moonlighting, enquanto os Estados Unidos a adoravam e os críticos a coroavam como a rainha do horário nobre. Por trás daquela química brilhante e sedutora com Bruce Willis, havia uma panela de pressão prestes a explodir, uma realidade que poucos estranhos conseguiram ver. Eram 2 estrelas ardendo com a mesma intensidade, presas em um campo de batalha criativo disfarçado de comédia romântica. A fama nascente dele colidia com a dela, que já ardia com força, transformando cada linha de diálogo, cada ajuste de câmera e cada momento de silêncio em uma tensão palpável. A exaustão esgarçava a paciência. Jornadas de 12 a 18 horas e reescritas de roteiros na madrugada borravam todos os limites. A audiência via um relâmpago de magia engarrafada, mas nos bastidores havia frustração real, fadiga real e uma tensão insuportável. Nos corredores de Hollywood começaram os sussurros. Rotularam-na de difícil, de diva, de problema. São rótulos que as mulheres recebem muito mais rápido que os homens. Ninguém via sua dor crônica, suas noites de insônia, suas enxaquecas, nem a pressão desumana de carregar um programa de sucesso enquanto estava grávida de gêmeos. Quando Moonlighting terminou em 1989, a exaustão era total. O que deveria ter sido uma despedida triunfal sentiu-se como o fechamento de um capítulo ao qual havia entregado demais de si mesma. A personagem de Maddie Hayes havia ressuscitado sua carreira, sim, mas havia levado um pedaço de Sybil com ela. As luzes diminuíram, o set esvaziou, e pela primeira vez em anos, entrou em um silêncio para o qual não estava preparada.
Mas Hollywood raramente deixa uma mulher em silêncio por muito tempo. Às vezes retorna apenas para quebrá-la novamente. Quando Sybil retornou em 1995 com sua própria comédia, Sybil atreveu-se a fazer algo impensável. Colocou uma mulher de meia-idade no centro de uma comédia de rede nacional. Foi uma escolha audaciosa que inquietou tanto os anunciantes quanto os executivos. Embora o programa tenha recebido elogios da crítica e lhe rendido seu terceiro Globo de Ouro, a mesma rede que uma vez celebrou seus triunfos começou a se ouriçar diante de sua autonomia. A rede CBS desconfiava de sua franqueza, sentia-se desconfortável com histórias que desafiavam as convenções e cada vez mais impaciente com uma mulher que se recusava a ceder. Atrás de portas fechadas, tomaram-se decisões sem discussão, sem aviso. Em entrevistas posteriores, Sybil foi sincera e corajosa. Ela acreditava firmemente que o repentino cancelamento de seu programa estava diretamente relacionado a ter rejeitado uma insinuação pessoal inapropriada de Les Moonves, o poderoso executivo da rede. Foi um encontro ao qual ela disse não, mantendo-se firme em sua integridade. A rede nunca confirmou nem negou sua suspeita, mas o momento exato dos fatos lhe deixou poucas dúvidas. Uma tarde, seu trabalho de amor, sua voz e sua conquista foram apagados. Deixaram-na sem explicação, sem conselho e sem o encerramento que qualquer artista anseia. Foi um lembrete amargo e agudo de que, em Hollywood, até o brilhantismo pode ser punido quando o desafio encontra o poder. As consequências foram brutais. O telefone parou de tocar. Os convites para testes desapareceram e as portas que uma vez se abriram de par em par para ela, agora estavam trancadas. Foi relegada a papéis esporádicos de convidada em programas como Psych, Criminal Minds ou The L Word. Um talento imenso apenas vislumbrado, um potencial deixado de lado, uma rainha do horário nobre reduzida a um fantasma na periferia. No entanto, mesmo nessa sombra, persistiram pequenas faíscas, desafiadoras contra a escuridão. Nos anos que se seguiram, retornou em projetos como Kelly and Cal, 2014, Do You Believe, 2015 e Being Rose, 2017, encarnando mães que lutavam com a esperança e a fé, reivindicando o amor e a si mesmas em seus anos dourados. Em 2023, assumiu o ousado papel de Nancy Brophy em How to Murder Your Husband, demonstrando que o fogo de seu ofício nunca havia diminuído, que sua coragem, perspicácia e presença ainda podiam cortar o silêncio como uma faca. Hollywood havia lhe dado as costas, não porque carecesse de talento ou beleza, mas porque havia se atrevido a defender sua dignidade em um mundo que premiava a submissão. Sybil, que havia sangrado por sua arte e construído uma carreira com a garra de Memphis que a forjou, agora enfrentava a verdade mais cruel. Uma mulher pode ser brilhante, dominar a tela, manter uma nação cativa e ainda assim ser abandonada silenciosamente por se recusar a baixar a cabeça. E apesar de tudo, Sybil resistiu. Radiante e inabalável, de pé e sozinha, em uma Hollywood que havia reescrito as regras em silêncio, ela continuou escrevendo sua própria história. Cada papel foi um desafio luminoso, cada atuação um testamento de que a resiliência pode eclipsar qualquer sombra. É devastador como os grandes amores de nossas vidas frequentemente chegam não quando estamos prontos, mas quando estamos mais desprotegidos. E Sybil Shepherd tinha apenas 20 anos, ainda tremendo de juventude e solidão, quando o destino a colocou no caminho de Peter Bogdanovich. Sua história não começou com um encontro, mas com um olhar. Os olhos de Peter congelaram naquela capa da Glamour de 1968, atraídos não apenas por sua beleza, mas por algo não dito em sua expressão. Era uma mistura de desafio e vulnerabilidade que, segundo diria ele mais tarde, parecia uma pergunta que apenas eu queria responder. Quando a escolheu como Jacey Farrell em The Last Picture Show em 1971,
Não foi simplesmente um diretor escolhendo uma atriz. Foi um homem reconhecendo uma alma que refletia sua própria fome, fome de validação, de brilhantismo, de algo maior do que o mundo lhes havia oferecido até então. No set, a eletricidade entre eles era palpável. Peter rondava os monitores com a intensidade de um homem que guarda um tesouro. E Sybil, nova na selva de Hollywood, encontrou-se vista de uma maneira que nunca havia sido antes. Ele a estudava não como um homem olha para uma mulher, mas como um artista estuda a luz, buscando seus matizes, suas sombras, sua verdade oculta. E ela, Sybil, respondia como alguém que havia passado toda a sua curta vida esperando simplesmente ser entendida. O elenco e a equipe sussurravam, mas não era preciso dizer nada. Seus olhos, nos silêncios entre uma tomada e outra, já contavam a história completa. O amor se acendeu, feroz e inevitável, mas as sombras que projetava eram vastas demais para que qualquer um dos dois pudesse admiti-las. Quando Sybil entrou no mundo de Peter Bogdanovich, entrou em uma vida que já tinha dono. Havia uma esposa, a talentosa Polly Platt. Havia 2 filhas, e havia uma parceria criativa que Hollywood tratava como intocável. Cada olhar dele a arrastava mais fundo para uma história que ela nunca teve a intenção de reivindicar. Uma história cujo custo a perseguiria durante anos. Quando ele a escolheu, não apenas interrompeu um casamento, estilhaçou a última inocência que ela conservava. Seu amor ardeu com um calor intenso, uma força que a fez acreditar ingenuamente que o universo havia mudado a seu favor. Mas além dessa frágil ilusão, uma verdade muito mais dura fechou-se sobre eles. Hollywood voltou-se contra ela da noite para o dia. Jovem demais para se defender, Sybil tornou-se a vilã de uma tragédia que ela não havia escrito. As manchetes esquartejaram seu nome. Os papéis evaporaram. Os sussurros aderiram à sua pele como uma mancha que não podia lavar. A promessa brilhante de The Last Picture Show diminuiu sob o peso do escândalo, e atrás das portas fechadas, as rachaduras começaram a se espalhar. Peter, que outrora fora seu refúgio, apertou seu controle. Começou a dirigir suas decisões, estreitando seu mundo, aferrando-se a ela por medo de perdê-la. Sybil sentiu que encolhia, dobrando-se para caber na versão que ele precisava, enquanto as partes mais essenciais de si mesma escapavam silenciosamente. O fim começou sem ruído, em um momento que ela lembraria para sempre. Quando Peter foi para Singapura para uma filmagem, o espaço entre eles esticou-se até se tornar algo afiado, algo que doía cada vez que ela respirava. Retornou carregando um silêncio que ela não reconheceu. Outra mulher havia tocado o coração que ela havia lutado tanto para segurar. No entanto, Sybil não disse nada, aferrando-se à crença desesperada de que o amor podia consertar o que havia quebrado. Durante anos, tentou manter unido o que escapava de suas mãos. Ela amava com mais força, ele se afastava mais, e Hollywood observava, esperando o momento em que ela caísse. Em 1978, quando seu relacionamento de 7 anos colapsou finalmente, desvaneceu-se com a resignação silenciosa de uma mulher que havia dado tudo e um homem que já não sabia como ficar na luz que uma vez criaram juntos. Sybil partiu carregando feridas que nenhuma câmera poderia capturar jamais. Confiança perdida, papéis perdidos, inocência perdida e anos perdidos que nunca poderia reivindicar. Não perdeu apenas Peter, perdeu a versão de si mesma que ainda acreditava que o mundo seria gentil com uma garota que amava profundamente demais. Décadas mais tarde, quando Peter admitiu que nunca a superou realmente, o mundo entendeu enfim o peso que ela havia carregado sozinha. O seu foi um amor que a elevou o suficiente para tocar o sol, apenas para deixá-la cair de uma altura a qual nenhum coração deveria sobreviver. E então, tão silenciosa e impiedosamente quanto o tempo entrega suas verdades finais, chegou janeiro de 2022,
trazendo a notícia que sacudiu Hollywood até a medula. Peter Bogdanovich havia morrido aos 82 anos, após lutar contra as complicações do Parkinson, essa doença lenta e silenciosa que havia atenuado o agudo brilhantismo que o mundo uma vez celebrou. Os tributos inundaram a mídia. Os críticos revisitaram suas obras-primas e a indústria chorou uma lenda. Mas para Sybil, a notícia golpeou em um lugar muito mais privado, atingindo um canto de seu coração que raramente se permitia tocar. Seu falecimento não foi apenas a perda de um homem de seu passado. Foi o fechamento definitivo da primeira porta que a havia conduzido à vida adulta. Uma porta que ela havia cruzado tremendo de juventude e com uma fé ingênua no amor. Havia-a fechado há muito tempo, mas seu eco nunca a abandonou. Sentiu sua perda não com amargura, nem com a dor de uma antiga amante, mas com a dor tranquila de alguém que havia sobrevivido junto a ele à maior tempestade de sua vida precoce. A tempestade que a moldou, a endureceu e lhe deixou marcas que o tempo não podia apagar. Com sua morte, Sybil perdeu o último testemunho do capítulo mais frágil e complicado de sua juventude. Um capítulo de brilhantismo e escândalo, de devoção e angústia, e da crua vulnerabilidade de uma garota que aprendeu tarde demais que o amor, por mais feroz que seja, não pode te proteger das consequências. E talvez essa seja a verdade que ela carrega consigo. Alguns amores não terminam quando termina o relacionamento. Perduram, suavizam-se e se transformam em memórias que doem e curam em igual medida. Quando Peter deixou o mundo em 2022, Sybil não apenas perdeu um homem que uma vez amou, perdeu o fio final que a conectava com a garota que costumava ser, a garota que amou com audácia, com beleza, antes que a vida lhe ensinasse o preço de tal amor. Há momentos na vida em que as pessoas não caminham para o casamento buscando felicidade, caminham para ele buscando refúgio. Depois que a tempestade de 7 anos com Peter Bogdanovich a despojou até deixá-la em algo frágil e trêmulo, Sybil Shepherd já não era a ingênua luminosa que Hollywood havia imaginado. Era uma mulher tentando silenciosamente sobreviver ao seu próprio coração. Foi então que apareceu David Ford. Era um homem de olhos amáveis, com um pequeno apartamento que cheirava a livros velhos e a café recém-passado, e uma bondade que não lhe pedia nada em troca. Ele não era fama. Ele não era caos. Ele era, antes de tudo, mãos quentes, segurando as suas à beira da exaustão. Para uma mulher que havia passado anos amando ruidosamente demais, perigosamente demais, a ternura de um homem comum parecia um milagre. Seus primeiros dias foram tecidos com fios de suavidade. Houve caminhadas tardias, onde o mundo parecia tranquilo, jantares onde ela ria sem ensaiar, manhãs em que acordava e, pela primeira vez em anos, não sentia medo. Em 1978, casou-se com ele não porque tivesse certeza, mas porque a certeza já não importava. O que importava era a esperança, a fé de que um amor gentil pudesse curar o que um amor violento havia quebrado. Quando chegou sua filha Clementine, em 1979, Sybil acreditou ter entrado finalmente na vida que outros pareciam ter por direito próprio. Um berço junto à janela, um marido cantarolando suavemente enquanto aquecia mamadeiras, o hálito de um bebê contra seu pescoço enquanto o sol nascia sobre um lar que ela rezava para que permanecesse inteiro. Mas os lares raramente desmoronam em um único momento dramático. Erodem lentamente, silenciosamente, de maneiras que o mundo exterior nunca vê. David começou a se retirar, não com crueldade, mas com confusão, como se estivesse se afastando do homem que queria ser. Sybil sentiu essa distância como uma corrente de ar frio entrando por baixo de uma porta fechada. Ela tentou manter tudo unido, filmando longas horas, balançando o bebê durante a noite, fingindo não notar os silêncios que duravam tempo demais. Ele também tentou, mas as pessoas feridas frequentemente se amam de maneiras que doem. Às vezes, ele parava no corredor,
observando-a ninar sua filha com uma ternura que o aterrorizava, porque no fundo não sabia como ser o homem que ela merecia. E ela, exausta, o olhava do outro lado da mesa de jantar e se perguntava por que o homem que uma vez a fez se sentir tão segura agora parecia alguém se preparando para uma tempestade. A verdade não chegou com um rugido, mas como uma lâmina afiada, pressionada suavemente contra a pele. David havia sido infiel. O momento foi dolorosamente comum. Não houve iluminação dramática, nem crescendo cinematográfico, apenas uma mãe segurando sua filha enquanto o mundo se inclinava silenciosamente sob seus pés. Ela não gritou, não acusou, simplesmente fechou os olhos. E nessa única respiração, cada ferida não cicatrizada de seu passado se abriu de par em par. Mas a devastação, percebeu, não era apenas sua. David, esvaziado pela vergonha, entendeu nesse instante que havia destroçado a paz frágil que ela sempre havia pedido. Falou, com a voz mal se sustentando, não para salvar um casamento que já escapava por entre os dedos, mas porque viu a maneira como ela olhava para sua filha depois, como se tivesse falhado com ela da maneira mais imperdoável. As 2 da manhã têm uma forma cruel de expor verdades, das quais passamos as horas de luz fugindo. Sentaram-se um de frente para o outro na mesa da cozinha. 2 pessoas que se amavam imperfeitamente demais para ficar, mas honestamente demais para fingir. Ele olhava para as mãos como se segurassem o contorno do homem, no qual nunca poderia se tornar. Ela mantinha os olhos fixos na porta da geladeira, porque olhar para David significava admitir a vida que se desvanecia. O apartamento parecia interminável na quietude, com as sombras se esticando pelo chão como o espaço escuro entre o que ela havia sonhado e o que havia perdido. No quarto ao lado, sob a tênue luz da noite, a pequena Clementine dormia com essa paz suave e desprotegida que apenas uma criança de 3 anos pode ter. Jovem demais para conhecer a palavra separação, mas não jovem demais para sentir algum dia seu eco. Sybil olhou para o berço e viu o futuro se apertando ao redor de sua filha. Aniversário sem uma voz que deveria ter estado lá. Festas com a metade do calor. Histórias de ninar sussurradas em um silêncio destinado a 2. O berço, outrora símbolo de segurança, agora parecia um monumento frágil aos sonhos que ela já não podia proteger. Cada pequena mão contra seu peito, cada suspiro sonolento, lembrava-lhe que a única coisa que mais desejava para sua filha, um lar intacto, era precisamente o que se dissolvia diante de seus olhos. Choraram em silêncio. Ele, pela família que havia quebrado, ela pela família que não pôde manter unida, e ambos temiam a mesma verdade, que Clementine, ainda alheia à perda, cresceria algum dia dentro de sua forma, carregando uma dor silenciosa que nenhuma criança deveria herdar. Uma sombra perseguindo cada celebração, cada manhã de inverno, cada tarde solitária onde o amor deveria ter vivido. Em 1982, após 4 anos de casamento, assinaram os papéis do divórcio. Sybil, de 32 anos naquele momento, ficou com a casa e com sua filha. David partiu carregado com uma dor que sentiria em cada fotografia na qual ele não aparecia. Cada aniversário, observaria à distância. Em cada peça escolar, veria um assento vazio marcado por sua ausência. Ele não estava perdendo apenas uma esposa, estava perdendo o pai que uma vez prometeu a si mesmo que seria. E ela carregava a dor implacável de uma mãe que havia dado tudo. E, no entanto, não podia dar à sua filha a única coisa pela qual mais rezava: um lar que permanecesse intacto. Cada canto vazio tornou-se uma acusação silenciosa de um amor que não foi suficiente. Cada noite silenciosa, um lembrete de tudo o que havia sido perdido. Sybil saiu desse casamento carregando uma menina no quadril e um coração que já não se partia com estrépito. Simplesmente doía nos espaços tranquilos de seus dias. Ela não odiava David. O ódio requer energia,
e ela só tinha tristeza. Ela o entendia de maneiras que tornavam o perdão mais fácil e, ao mesmo tempo, mais difícil. Entendia que eram duas almas feridas que haviam colidido no momento errado, esperando que o outro pudesse consertar o que nenhum dos dois havia curado por si mesmo. Anos mais tarde, quando revisitou esse capítulo com a clareza que apenas a dor pode afiar, percebeu algo brutalmente terno. Alguns lares não desmoronam porque o amor não foi suficiente. Desmoronam porque as pessoas dentro deles nunca aprenderam a se sustentar sozinhas. E a parte mais cruel da maternidade é esta. Às vezes você deve se afastar da vida que rezou para que te salvasse, apenas para dar à sua filha a chance de encontrar uma paz que você talvez nunca encontre. O amor pode abrasar como o fogo, fraturar-se como vidro quebradiço, ou chegar como mãos gentis, aninhando uma alma golpeada demais para lembrar como respirar. Depois de sobreviver ao incêndio florestal de Peter Bogdanovich e ao colapso devastador com David Ford, Sybil Shepherd, aos seus 37 anos, não ansiava nada mais que um lugar onde seu coração pudesse finalmente descansar. Buscava uma âncora contra as tempestades implacáveis que havia suportado. Sob as luzes cegantes e o humor afiado de Moonlighting, sua vida real havia encolhido até se tornar uma gaiola. Horas exaustivas no set, uma dor nas costas tão feroz que ameaçava dobrar suas pernas e uma solidão que levava como uma ferida que ninguém podia ver. O mundo via uma estrela. Ela se sentia como uma mulher ajoelhada sozinha em um quarto silencioso, com os joelhos tremendo e as palmas em carne viva, esperando uma paz impossível. Então chegou Bruce Oppenheim. Era um quiroprático tranquilo e constante, cujas mãos nunca tremiam, cujos olhos nunca julgavam e cuja mera presença freava o mundo giratório lá fora. Naquele quarto, tenuemente iluminado, a dor tornava-se quase manejável. Ele não ouvia as fofocas, nem a fama, nem o que os outros esperavam dela. Ouvia o ritmo de seu corpo, o tremor de sua exalação, o silêncio que ela acreditava ocultar. Pela primeira vez em anos, pôde baixar os muros, deixar-se ser simplesmente. Quero que você se sinta inteira de novo, disse ele uma tarde, ajustando sua coluna. E nesse momento, ela vislumbrou algo que quase havia esquecido. A faísca frágil e trêmula da confiança. Bruce diria mais tarde a um amigo. Ela se sentava ali com dor, mas ainda assim sorria para todos. Eu só queria tirar dela nem que fosse uma fração desse peso. Seu vínculo não era paixão. Era presença. Eram xícaras de chá compartilhadas em um silêncio exausto. Eram viagens para casa sem palavras, apenas a suave pressão de mãos contra mãos. Quando as lágrimas sacudiam suas costas, ele lhe segurava os ombros até que o tremor cessasse. Não era o amor que faz girar a terra, era o amor que a fazia parar, o que tornava seguro respirar. E para uma mulher que havia sobrevivido a tantas tempestades, essa quietude era a salvação. E então a vida a golpeou como um amanhecer repentino rompendo uma longa noite cinzenta. Estava grávida de gêmeos, Sirius e Ariel. 2 pequenos batimentos sincronizados tremendo na tela de ultrassom transformaram cada medo em propósito. Cada canto oco de seu espírito transformou-se em um quarto repentinamente inundado de luz. A alegria não a perseguiu desta vez. Correu diretamente para seus braços, quente e avassaladora, lembrando-lhe de uma ternura que acreditava ter perdido. Em 1987, casaram-se em silêncio. Não houve corredor, nem aplausos, nem testemunhas. Apenas 2 corações calejados, escolhendo-se um ao outro com a coragem frágil, que nasce de ter sobrevivido a demais. Foi menos uma cerimônia que um voto trêmulo. Construamos algo estável. Façamos um lar antes que os bebês cheguem. Da noite para o dia, sua casa tornou-se um pequeno universo de esperança. O cheiro de madeira de berço recém-lixada, cobertores pastéis dobrados e redobrados, canções de ninar cantaroladas desafinadamente no primeiro azul do amanhecer. Bruce aquecia mamadeiras com mãos que aprendiam a devoção.
Síbil segurava um bebê contra seu peito enquanto ele acalmava o outro. E no silêncio, no hálito doce de leite, nos pequenos punhos que se abriam, enquanto o mundo se suavizava ao seu redor, ela sentiu retornar o senso de pertencimento. No ritmo compartilhado de 4 corações aprendendo a bater juntos, finalmente se permitiu acreditar, tranquila e corajosamente, que havia chegado ao porto seguro que estivera buscando por toda a sua vida. Mas a distância nunca gritou, sussurrou, arrastando-se entre eles. Ela era famosa demais, seus dias engolidos por sessões de filmagem de 18 horas e demandas intermináveis, enquanto também cuidava de gêmeos que precisavam de cada um de seus sopros. Ele era tradicional demais, enraizado demais na terra, desconcertado demais por um mundo que girava mais rápido do que ele podia acompanhar. Suas diferenças não eram feridas, eram arquitetura. Ela ansiava compreensão profunda, ele ansiava calma. As noites os encontravam lado a lado no sofá, perto o suficiente para sentir o calor do outro, mas longe o suficiente para sentir a brecha intransponível. Não houve traição, nem escândalo, nem palavras duras. Apenas o suave e doloroso desmoronamento de um amor gentil demais para suportar a realidade. Uma noite, depois de um dia brutal no set, Bruce a viu olhando pela janela. "Não sei como ficar de pé no seu mundo", sussurrou ele. Ela se virou, ocultando as lágrimas, e sua resposta foi apenas audível. "Não sei como deixá-lo", respondeu ela. Nesse momento, 2 verdades colidiram no ar e o casamento admitiu silenciosamente seu fim. Para 1990, quando os pequenos Cyrus e Ariel ainda não haviam completado 2 anos, seu casamento de 3 anos chegou ao seu término. O divórcio foi dolorosamente gentil. Não houve advogados tubarões, nem batalhas pela custódia. Apenas a graça amarga da despedida. Síbil conservou as crianças e a frágil esperança de que a família ainda podia existir de alguma forma, enquanto Bruce ficou com uma única certeza inabalável. Sempre, não importasse o que, estaria lá por eles. Ela lembraria para sempre a imagem dele empacotando uma pequena bolsa de brinquedos para sua primeira visita de fim de semana. Lembraria dele parando na soleira da porta, sussurrando: "Diga a eles que eu os amo", como se sua voz tivesse o poder de fraturar o mundo. E lembraria de si mesma, parada sozinha, com uma mão no coração e a outra apoiada na bancada da cozinha, tentando não colapsar sob o peso de um lar e uma vida que haviam escapado de seus dedos depois de apenas 3 curtos anos. Síbil não emergiu destroçada. Emergiu silenciosamente desgastada, carregando uma revelação mais pesada que qualquer desamor. Até as almas mais gentis podem fraturar seu coração, não por crueldade, mas simplesmente por ser o parceiro que a vida requer, mas que não pode se dobrar. Esta lição sussurrou sua verdade, talhando mais profundo que qualquer fúria. Nem todo amor que remenda seu espírito está destinado a perdurar. Nem todo começo terno pode sobreviver à dureza implacável do mundo. Cada noite, enquanto cobria Cyrus e Ariel na cama, sentia-o com a clareza penetrante que apenas a dor vivida pode ensinar. Algumas famílias se desfazem não por malícia, mas porque 2 corações bondosos nunca estiveram destinados a crescer na mesma direção. Tornou-se uma verdade tranquila e inabalável. Às vezes, o maior ato de amor que 2 pessoas podem oferecer uma à outra é deixar ir, liberar-se um ao outro antes que o lar que construíram se torne a primeira angústia que seus filhos devam carregar. Pelo ano de 2010, aos 60 anos, Sybil Shepherd já não acreditava que o amor fosse algo que te arrastava como um furacão. Para ela, o amor havia se tornado algo que se senta ao seu lado em silêncio, sem pedir nada, entendendo tudo. Depois de seus casamentos fracassados, já não perseguia milagres, nem sequer perseguia o amor. Tudo o que queria era um lugar onde seu coração cansado pudesse finalmente baixar as malas. E foi então que Andrei Nikolaevich entrou em sua vida.
Não chegou com fanfarras, nem com fogos de artifício, mas com a tranquila inevitabilidade de algo que apenas emerge depois que o mundo ficou completamente quieto. Andrei era um ex-joalheiro sérvio convertido em psicólogo, um homem de poucas palavras e muita profundidade. Levava o silêncio como um santuário. Conheceram-se através de um amigo em comum, sem holofotes, sem pretensões. Apenas duas almas mais velhas que haviam parado de fingir ser indestrutíveis. Síbil relataria mais tarde que o momento que a comoveu não foi seu sorriso, mas a forma como ele lhe perguntou, com uma voz tão suave que a obrigou a parar. Há algo em sua mente hoje? Ela não estava acostumada a que lhe fizessem essas perguntas. Não estava acostumada a ser olhada sem esperar algo em troca. Pela primeira vez em anos, alguém olhou além da lenda e viu a mulher que recolhia silenciosamente seus pedaços, tentando contra todas as probabilidades levantar-se novamente. Seu amor não explodiu. Reuniu-se lento e paciente, como a luz do sol acumulando-se na borda de um quarto frio. Saíam com a cautela de pessoas que haviam vivido o suficiente para saber com que facilidade a alegria pode escapar das mãos. Este não era o amor da juventude. Era o calor suave ao final de um longo caminho. Em 2012, quando Andrei a pediu em casamento, Síbil chorou. Não porque estivesse sobrecarregada, mas porque acreditava que mulheres como ela, mulheres cujos corações haviam sido partidos uma e outra vez, já não tinham direito a começar de novo. Andrei lhe disse uma tarde, com o vento roçando suavemente as janelas: "Não posso prometer que caminharei com você pelo resto da sua vida, mas posso prometer caminhar ao seu lado com tudo o que a vida nesta idade me deixou." Não foi uma proposta, foi uma reverência dita em voz alta. O amor que chega no crepúsculo da vida é como a última luz do dia. Belo, suave e impossível de reter. Em 2014, separaram-se em um silêncio tão gentil que poderia partir seu coração se você escutasse perto o suficiente. Não houve brigas, nem crueldade, nem manchetes escandalosas. Apenas duas pessoas que já haviam viajado longe demais em suas próprias direções para obrigar outra alma a seguir-lhes o passo. Sentaram-se um de frente para o outro na sala de estar dela, com a luz do sol derramando-se sobre as fotografias familiares. Seus filhos, seus netos, os fragmentos de uma vida que finalmente havia reconstruído a partir dos hematomas da juventude. Andrei sussurrou: "Não estamos mal, simplesmente já não nos movemos no mesmo ritmo." E Síbil, depois de uma longa e trêmula quietude, sorriu com a tristeza de alguém que havia aprendido que alguns finais são simplesmente a forma mais gentil da verdade. Ninguém ficou com o anel. Ninguém ficou com as fotografias. Ninguém se aferrou ao que já havia começado a ir à deriva. Duas pessoas dobrando e guardando um capítulo com o cuidado de quem sabe que o amor não diminui só porque não pode ficar. Depois que ele se foi, Síbil não colapsou. Havia enfrentado tempestades muito mais duras que esta, mas ficou muito tempo parada na soleira da porta, com uma mão sobre seu coração e a outra segurando-se contra o batente. Não porque estivesse desmoronando, mas porque entendeu que acabava de presenciar a última prova de que seu coração, frequentemente partido, ainda era capaz de amar. E pela primeira vez em anos, ao ver partir alguém, não se sentiu abandonada. Sentiu-se viva. Sentiu-se grata. Profundamente grata por um amor que não a havia marcado com cicatrizes, que não lhe havia exigido pedaços de si mesma que não podia se permitir perder, que não a havia deixado menor. Simplesmente havia chegado, ficou durante um capítulo tranquilo e partiu sem quebrar nada que não estivesse já frágil. Foi um amor da vida tardia, belo, fugaz e suave, como a última folha que se desprende gentilmente de um galho no outono. Não foi doloroso, apenas terno. Foi um momento para fechar os olhos um pouco mais e respirar um pouco mais fundo. E é por isso que Andrei se tornou o amor mais precioso da última etapa da vida de Sybil Shepherd. Porque em seu ato final,
quando já havia sobrevivido às tempestades da juventude, aos colapsos da meia-idade e aos hematomas da fama, finalmente aprendeu a verdade que nunca lhe haviam ensinado. Alguns amores não ficam e não precisam fazê-lo. Alguns amores vêm apenas para colocar uma mão suave sobre o coração, lembrá-lo de que ainda pode se abrir e depois seguir seu caminho. E talvez por isso, pela primeira vez em sua longa e complicada história com o amor, fechou este capítulo sem uma única cicatriz. Apenas com gratidão, apenas com paz, apenas com a compreensão silenciosa de que, às vezes, o último presente que o amor nos dá é nos permitir continuar o resto da nossa vida sem medo. Há perdas que te abrem ao meio, perdas que te esvaziam por dentro e perdas tão silenciosas e repentinas que deslizam sob suas costelas e ficam ali pelo resto da sua vida. Para Sybil Shepherd, 3 dessas perdas chegaram ao longo de 12 anos. Silenciosamente, sem piedade, cada uma roubando-lhe alguém que ela acreditava que o mundo jamais lhe exigiria entregar. No final de tudo, aprenderia uma verdade para a qual nenhuma fama, nenhum sucesso e nenhum aplauso jamais a haviam preparado. Alguns lutos não passam, simplesmente aprendem a viver dentro de você. O primeiro golpe chegou no ano 2000, quando seu pai, William Jennings Shepherd, o primeiro homem que acreditou que ela podia mudar um cômodo simplesmente entrando nele, morreu em Cumming, Geórgia. Seu pai havia plantado sonhos nela muito antes que Hollywood notasse sequer que existia. Era o mesmo pai que uma vez a subiu no assento gasto de sua velha caminhonete, com suas pequenas pernas balançando enquanto ele cantarolava melodias country e lhe dizia: "Um dia o mundo vai saber seu nome, menina." Quando criança, acreditou nele porque era seu pai. Como mulher, trabalhou até a exaustão para fazê-lo sentir orgulho. E quando o sucesso finalmente a envolveu como uma coroa, quando parou nos tapetes vermelhos e viu seu rosto brilhando nos letreiros de cinema, a única pessoa com a qual ansiava compartilhar isso já estava desaparecendo. Nessas visitas finais, as mãos de seu pai, uma vez fortes o suficiente para consertar sua bicicleta e secar suas lágrimas de infância, pareciam sem peso nas palmas dela, tremendo como alguém se agarrando ao último fio que o conectava a este mundo. "Você vai ficar bem, não vai?" sussurrou ele com a voz fina como papel. Sybil assentiu. Por que as filhas mentem para seus pais moribundos? A verdade o teria quebrado. Saiu do lado dele acreditando que tinha mais tempo. Todos acreditamos. Mas quando o telefone tocou dias depois com a notícia que destroçou seu mundo, ficou congelada, agarrando a bancada da cozinha como se a própria casa tivesse inclinado sob seus pés. No reflexo da janela, não viu uma estrela de Hollywood. Viu a menina a quem seu pai disse uma vez que nunca se fizesse pequena. A menina cuja coragem sempre tinha vindo de saber que ele estava em algum lugar olhando. Em seu funeral, colocou a mão sobre o caixão e sussurrou as palavras que havia engolido durante toda uma vida. "Nunca fui forte por mim mesma. Fui forte porque você acreditou que eu era." Nessa noite, ao retornar para a casa de sua mãe, sentiu a ausência de seu pai como um peso físico. Sua cadeira vazia, seu casaco ainda pendurado junto à porta. Nas semanas que se seguiram, buscou o telefone uma e outra vez em momentos de alegria, em momentos de dúvida, apenas para lembrar que ele nunca atenderia. O luto não foi o momento em que morreu. O luto foi cada momento depois, quando ela o buscou e só encontrou silêncio. Anos mais tarde, Sybil diria: "As filhas perdem seus pais 2 vezes. Uma vez em seu último suspiro, e outra vez quando o mundo demonstra que ninguém as amará jamais com essa mesma fé constante e incondicional." Com essa dor, ela seguiu em frente. Mas algo nela ficou congelado no ano 2000. Porque quando William Jennings Shepherd morreu, ela não perdeu apenas seu pai. Perdeu o testemunho de sua infância, o guardrail de sua coragem, o homem que acreditou nela antes que houvesse ganho uma única razão para que alguém acreditasse. Nada,
Nem a fama, nem os prêmios, nem o tempo voltou a preencher esse espaço silencioso. 9 anos depois de perder seu pai, justo quando esse luto finalmente havia se assentado em sua vida como um hematoma silencioso, outro golpe chegou sem aviso prévio. Sybil movia-se através de uma manhã comum. Nada incomum. Nada que insinuasse que o mundo estava prestes a se abrir sob seus pés. Então tocou o telefone. Uma vez, depois outra vez. Cada vibração carregava uma urgência que fazia sua pele se retesar. Atendeu com a calma casual de alguém que não espera nada fora do comum. Mas a voz do outro lado da linha já estava desmoronando em lágrimas. "Sybil, é a Terry, ela se foi." Sem doença, sem declínio, sem chance de se preparar. Apenas uma frase que se chocou contra seu peito tão violentamente que teve que se segurar contra a superfície mais próxima enquanto o quarto se deformava ao seu redor. Nesse momento, Terry, a irmã que havia carregado sua infância, a que a conhecia antes que o mundo soubesse seu nome, desvaneceu-se desta terra. E Sybil sentiu que uma parte de sua própria história era arrancada com uma força que não deixou nada, além de uma dor oca e ressonante que sabia que nunca se fecharia. Terry nunca havia sido simplesmente uma irmã. Ela estudou Sybil muito antes que Sybil entendesse o que era a força. Escovou seu cabelo, amarrou seus sapatos, guiou-a através dos concursos de beleza e aplaudiu mais forte que ninguém. Quando Sybil se atreveu a sonhar maior do que o mundo esperava, Terry caminhou ao seu lado através dos anos incômodos, dos primeiros triunfos e das angústias privadas. Era a guardiã dos começos compartilhados, a custódia de memórias que ninguém mais possuía. Ela conhecia o riso de Sybil antes que a fama a polisse. Conhecia o medo em seu silêncio e a suavidade em seu coração antes que a vida o endurecesse. Era a guardiã da memória, a primeira testemunha do tornar-se de Sybil, a única pessoa que podia dizer: "Te conheci antes que o mundo te pedisse para ser outra pessoa." Quando Sybil retornou a Memphis e entrou no quarto vazio de Terry, o silêncio golpeou mais forte que a própria notícia. O suéter de Terry jazia dobrado, seu livro ainda aberto. A prova dolorosa de uma vida interrompida. Sybil pressionou sua mão na fenda da cama onde Terry dormia, sentindo a verdade cruel. Os quartos permanecem, os objetos ficam, mas as pessoas que lhes deram vida nunca voltam. No funeral, sob um céu brilhante demais para um dia assim, deslizou um pequeno grampo em forma de margarida de sua infância na mão de Terry e sussurrou: "Você foi a primeira pessoa que me conheceu antes que o mundo mudasse meu nome." Os que estavam perto assumiram que era um elogio fúnebre. Não ouviram o tremor de uma súplica, a tentativa desesperada de se aferrar à única testemunha da menina que alguma vez havia sido. Nas semanas posteriores, o luto chegou nos momentos menores. Ao pegar o telefone para contar algo a Terry, ao ver um vestido que ela teria adorado, ao ouvir uma canção que alguma vez compartilharam. Uma noite, exausta e vazia, sussurrou na escuridão: "Diga-me o que fazer agora." Apenas o silêncio respondeu. Foi então que entendeu a verdade mais cruel. Perder uma irmã é perder uma parte de você mesma, o espelho da sua infância, o mapa de quem você era antes que o mundo te remodelasse. Um pedaço de sua vida havia sido enterrado com Terry, e nenhuma fama, triunfo ou força poderia trazê-lo de volta jamais. 3 anos se passaram. Tempo suficiente, diziam as pessoas, para que o luto se suavizasse. Mas o luto nunca se suaviza. Apenas muda de forma. Assenta-se como uma sombra que você nunca pode sacudir. Pelo ano de 2012, à idade de 52 anos, Sybil havia encontrado um ritmo com 2 ausências permanentes, seu pai e sua irmã. Mas o destino retornou pelo último pilar de sua fundação, sua mãe, Patty Shepard. Patty sempre havia sido a arquiteta silenciosa da vida de Sybil. As mãos que costuraram seus sonhos antes que o mundo soubesse seu nome. A que a levou às audições por caminhos esburacados,
a que remendou seus vestidos de concurso à luz de uma lâmpada, sussurrando: "Fique quieta, querida. Quase terminei." A que se sentou nas peças escolares, aplaudindo alto demais, acreditando ferozmente demais. Tudo o que Síbil veio a ser, a coragem, a graça, a faísca, começou nas mãos de Patty. Mas agora essas mãos tremiam, suas respirações eram finas, esgarçando-se como papel frágil. Nesses meses finais, produziu-se a cruel inversão do tempo. Síbil cuidou da mulher que uma vez a havia criado, escovando o cabelo prateado de Patty, ajustando seus travesseiros e segurando sua mão através de noites de insônia. Um dia, enquanto as respirações de Patty se tornavam superficiais, sussurrou: "Estou orgulhosa de você." Palavras apenas audíveis, mas que foram ao mesmo tempo uma bênção e uma ruptura. Mais tarde, quando Patty jazeu imóvel, ninguém chamou Síbil de querida pela primeira vez em sua vida. Não houve mãos quentes, nem voz familiar. Ela tocou a bochecha fria de sua mãe e sussurrou: "Espero ter te feito sentir orgulho." Dias depois, pressionando um lenço gasto contra seu rosto, inalou o leve rastro do perfume de sua infância e encontrou uma carta com a letra de Patty. "Sempre estou orgulhosa de você." Ao dobrá-la contra seu coração, soube que algumas palavras agora deviam viver no silêncio. Ao sair, a chuva caía suave e insistente, borrando o mundo. E pela primeira vez desde a infância, parou sem guarda-chuva. Cada gota era um lembrete da última pessoa que a protegeu, a última voz que a chamou de filha, a âncora final que agora enfrentava sozinha. Fechou os olhos, deixando que a chuva a lavasse, imaginando as mãos de Patty guiando-a mesmo quando já não estavam. Com seu pai, sua irmã e agora sua mãe desaparecidos, Síbil parou na casa vazia. Cada quarto tremia com a ausência das vozes nas quais uma vez havia se apoiado. As cadeiras onde se sentavam permaneciam frias. O calor, o riso e o tato haviam desvanecido. Seu peito parecia oco, seu coração pesado, como se o próprio mundo estivesse colapsando. No entanto, no silêncio da chuva contra as janelas, sentiu-os. Não como fantasmas, mas como a força invisível que agora a sustentava de dentro. Fantasmas de amor, coragem e fé passaram roçando-a, sussurrando através do silêncio daquela casa vazia, e ela entendeu. Já não restava ninguém para chamá-la de filha. Não havia mãos para estabilizá-la, nem olhos que lembrassem a menina que havia sido antes das câmeras. E ainda nesse vazio, seus ecos pressionavam contra ela, frágeis e implacáveis, traçando cada lição que haviam deixado para trás. Estava completamente sozinha. No entanto, cada batida de seu coração os levava consigo. Cada respiração mantinha suas mãos, suas vozes e sua fé vivas e intactas dentro dela. Mas a vida de Sybil Shepherd sempre havia sido uma sucessão de desafios que poucos poderiam imaginar. Depois de todos os desamores, depois que sua carreira foi sufocada pela rede CBS, e justo quando acreditava ter suportado o suficiente, o maior inimigo apareceu. Mas desta vez, não veio de um executivo de estúdio nem de um amante infiel. Veio de dentro de seu próprio corpo. Em 2001, Sybil foi silenciada por um veredito impiedoso, um tumor maligno em sua pele. O diagnóstico era dermatofibrosarcoma protuberans, uma forma rara e perigosa de câncer de pele. A notícia atravessou seu coração como uma lâmina fria, estilhaçando cada grama de esperança. Mas Sybil fez o que Hollywood a havia ensinado a fazer. Atuou. Ocultou seu sofrimento, recusando-se a deixar que a indústria ou a imprensa soubessem a verdade. Tinha medo de ser deixada de lado, aterrorizada de perder os papéis com os quais alguma vez havia sonhado se a vissem danificada.
Os seguintes 3 anos se tornaram um trecho interminável de tensão, monitoramento constante e cirurgias para remover o tumor, vivendo sob a ansiedade implacável de que retornasse. O primeiro lampejo de esperança só chegou quando se passaram 3 anos e o tumor não havia voltado. No entanto, justo quando sua pele começava a curar, surgiu outra batalha silenciosa. Uma guerra que não deixava cicatrizes visíveis, mas que destruía a alma. Não era câncer, mas era uma tortura diária. A síndrome do intestino irritável, SII, a havia perseguido durante quase 2 décadas. Diferente do câncer, esta era uma luta silenciosa e insidiosa que transformava cada dia em uma prova de resistência. Seu estômago inchava como se uma tempestade rugisse dentro dele. Cada cãibra violenta a levava quase de joelhos. Sybil buscou ajuda em inúmeros médicos, mas foi dispensada uma e outra vez. Disseram-lhe que estava imaginando. Disseram-lhe que era apenas ansiedade. Disseram-lhe que era o estresse de uma atriz dramática. Essas palavras cortaram mais profundo que qualquer dor física, deixando-a suportar 2 décadas de isolamento absoluto. Cada dia era um campo de batalha logístico, um ventre que inchava e colapsava sem aviso prévio. Episódios de constipação severa, seguidos de cãibras agonizantes. O medo constante de usar vestidos justos em eventos de gala. Tinha que levar 5 ou 6 trocas de roupa para os sets de filmagem, porque seu corpo podia se transformar sem aviso, traindo-a na frente das câmeras. A agonia atingiu seu pico em 2007. Uma noite, a dor foi tão intensa que já não pôde se manter em pé. A grande estrela de Hollywood se encontrou arrastando-se pelas escadas sobre as mãos e joelhos, buscando um telefone para pedir ajuda. Na ambulância, entre a neblina da dor, sussurrou: "Acho que estou morrendo." Era uma sensação como se sua alma estivesse abandonando seu corpo, cambaleando à beira da morte. Seus intestinos estavam torcidos, severamente danificados devido a anos de sofrimento não tratado. Enfrentou 4 cirurgias consecutivas. Cada recuperação foi um confronto brutal, tanto com o tormento físico quanto com o desespero emocional. As cicatrizes em sua pele já não eram meramente marcas da doença maligna anterior. Davam testemunho de longas noites de solidão, lágrimas secas e uma dor invisível que ninguém havia querido acreditar. A síndrome continuou atormentando-a, mas desta vez, o destino interveio na forma de uma médica dedicada que fez algo revolucionário. A escutou. Graças a ela, Sybil finalmente recebeu um diagnóstico preciso. O momento em que percebeu que não estava imaginando seu sofrimento, que estava verdadeiramente doente e que tinha um nome, chorou. Foram suas primeiras lágrimas de reconhecimento em 20 anos. Não chorava pela dor, mas pela profunda liberação de seu espírito. Alguém finalmente havia acreditado nela. Ao longo desta terrível experiência, a presença da família e dos entes queridos provou ser mais vital que nunca. Seus filhos, amigos e os médicos que sim entenderam se tornaram sua âncora emocional. Sua escuta, cuidado e companhia inabalável através de cada cirurgia, estadia hospitalar e surto insuportável evitaram que colapsasse completamente. O impacto em sua carreira foi inevitável e custoso. Teve que pausar projetos cinematográficos importantes, aceitar papéis secundários e retirar-se gradualmente do holofote. Foi incompreendida por uma Hollywood que não perdoa a fraqueza. Seu corpo debilitado não podia suportar filmagens exaustivas de 14 horas. No entanto, desse sofrimento, Sybil transformou sua dor em propósito. Tornou-se uma luz-guia para outras mulheres, juntando-se à campanha Great Women with Great Guts, grandes mulheres com grande coragem, entranhas, compartilhando abertamente suas lutas, instando os médicos a escutar seus pacientes e tornando-se uma voz poderosa para aqueles que vivem com doenças invisíveis. Aos seus 60 anos, manteve sua saúde através de uma dieta consciente, meditação, caminhadas, yoga e um ritmo diário mais suave. Estava livre da doença maligna.
Sua condição estomacal estava controlada, embora deixasse rastros vitalícios. Assumiu menos papéis exigentes, mas seu espírito estava fortificado pela fé e a resiliência aperfeiçoada durante quase 20 anos de luta contra a doença. A história de Sybil Shepherd não é meramente uma de doença e sofrimento. É uma história de fortaleza, orgulho e o poder duradouro da crença. Demonstra que mesmo quando o corpo trai, mesmo quando o mundo te descarta, uma mulher pode se levantar, encontrar luz dentro da escuridão e se tornar um farol para aqueles que enfrentam suas próprias batalhas com a adversidade e as provações do envelhecimento. Agora, à idade de 75 anos, Sybil Shepherd vive uma vida muito afastada do febril holofote de Hollywood, que uma vez a definiu, mas é uma vida mais rica em paz, dignidade e significado que em qualquer outro momento de sua longa jornada talhada pelas tempestades. Antes de entrar no santuário que ela chama de lar hoje, devemos começar com uma verdade que assombra a muitos. Depois de 5 décadas de triunfos, desamores, colapsos, reinvenções e vitórias silenciosas, Sybil mantém-se de pé, não como uma vítima, mas como uma conquistadora. Estima-se que seu patrimônio líquido supere os 40 milhões de dólares. Não é apenas dinheiro, é o troféu de uma sobrevivente que se recusou a ser apagada. É uma fortuna que não foi herdada nem presenteada. Foi construída dolorosamente, pacientemente e desafiadoramente, tijolo a tijolo. É o resultado do sucesso revolucionário de The Last Picture Show, do fenômeno cultural que foi Moonlighting, de sua aclamada comédia Sybil, de suas memórias best-sellers, de suas gravações de jazz e de décadas de investimentos estratégicos em imóveis. A luz do sol cai em cascata sobre as cristas do Vale de San Fernando, banhando a querida propriedade de Sybil em Encino, com um resplendor dourado. Este santuário iluminado pelo sol, adquirido em meados da década de 1990 e avaliado hoje entre 7 e 9 milhões de dólares, eleva-se silenciosamente sobre o mundo abaixo, com suas amplas janelas capturando cada cintilação da luz da manhã. No interior, os pisos de madeira polida refletem os primeiros raios do dia, derramando calor na sala de música, onde as notas suaves do jazz perduram como uma memória, transportando a paixão que a guiou desde sua juventude. Além do vidro, os jardins se estendem sob imponentes carvalhos, talhando bolsões isolados de calma, onde o tempo parece parar e o mundo, enfim, expira. Não há paredes abarrotadas de troféus, nem exibições chamativas de fama. Em vez disso, cada quarto guarda fotografias familiares, desenhos de seus netos e décadas de notas escritas à mão, cuidadosamente conservadas. É um arquivo vivo de memória, amor e legado. Em sua garagem e áreas privadas, uma coleção curada de carros clássicos, relógios elegantes e peças de design não conta uma história de indulgência, mas de sobrevivência. São marcos ganhos através da persistência. Não há iates, não há jatos privados, não há símbolos de excesso. Porque Sybil sempre escolheu o propósito sobre a extravagância, a profundidade sobre o espetáculo e a autenticidade sobre as ilusões de Hollywood. Seus dias agora se desenrolam suavemente, moldados por hábitos que protegem um corpo que suportou mais batalhas do que o público jamais viu realmente. Começa cada manhã com uma caminhada lenta por sua vizinhança de ensino, seguida de meditação e trabalho de respiração. Sua dieta continua sendo cuidadosamente elaborada para acalmar um sistema digestivo danificado por 20 anos de síndrome do intestino irritável não diagnosticada. A prata em seu cabelo brilha suavemente sob o céu da Califórnia. Raramente usa maquiagem. Sua beleza hoje é comovente, honesta, intacta de pretensões. E embora o tempo tenha suavizado seus passos e talhado fragilidade em sua figura, move-se com a nobreza tranquila de uma mulher que superou cada tempestade com coragem. Seu histórico de saúde lê-se como um mapa de resiliência. 2 décadas de dor estomacal,
uma crise abdominal aterrorizante em 2007 que exigiu 4 cirurgias de emergência e um raro tumor de pele combatido de 2001 a 2004. Também carrega as feridas invisíveis. O colapso de seu grande amor com Peter Bogdanovich, a traição em seu primeiro casamento, as mortes de seus pais e de sua irmã. Essas perdas perduram, mas não a governam. Moldaram-na em alguém mais sábia, mais tranquila, mais empática, uma mulher que transformou a dor em profundidade e o luto em gratidão. Seu maior orgulho é sua família. Clementine, sua filha mais velha, vive com esclerose múltipla, mas reflete o espírito feroz de sua mãe. Ariel e Cyrus, seus gêmeos mais novos, permanecem unidos em laços de afeto inabalável. E seus netos, rindo nos jardins, cantando pelos corredores, desenhando para as paredes de sua cozinha, tornaram-se a alegria mais pura de seus últimos anos. Mais que a fama, mais que a riqueza, mais que o legado, eles são seu tesouro mais verdadeiro. A filantropia deu forma silenciosamente à segunda metade de sua vida. Ao longo das décadas, Sybil doou um estimado entre 500 mil e $1 milhão a causas próximas ao seu coração. Apoia iniciativas de saúde feminina, particularmente programas de saúde digestiva, depois de sobreviver a décadas de diagnósticos errôneos. Arrecadou fundos para campanhas de conscientização sobre a SEI como Great Women with Great Guts. Ajudou abrigos para jovens LGBTQ+, contribuiu para a pesquisa de doenças crônicas, apoiou organizações de bem-estar animal e doou para programas de resgate de vida selvagem. Sua generosidade não é barulhenta. É deliberada, compassiva e profundamente pessoal. Cada dólar reflete um capítulo de seu próprio sofrimento transformado em esperança para outra pessoa. Embora já não busque papéis importantes, a artista dentro dela não se apagou. Em 2025, retornará ao palco para uma atuação íntima de cabaré. Um gesto não em direção à fama, mas em direção ao encerramento, à expressão e ao amor pelo ofício que deu forma à sua vida. Aceita papéis de convidada seletivos, mas apenas quando o projeto se sente honesto e significativo. Hollywood já não a define. Ela escreveu seus próprios termos, sua própria paz, seu próprio destino. A história de Sybil Shepherd nos lembra que uma vida não tem que ser perfeita para ser extraordinária. Só deve ser vivida com coragem. Através da fama e do exílio, da doença e da recuperação, do amor e da angústia, ela nunca entregou sua autenticidade. E essa autenticidade, tranquila, sem polimento, profundamente humana, é o que a torna inesquecível. A nossa querida audiência de Golden American Stars, que a jornada de Sybil os inspire a caminhar para frente com resiliência, gratidão e um coração aberto a cada lição que a vida oferece. Que seus dias sejam pacíficos, sua saúde forte, seu espírito alegre e sua vida abundante em prosperidade. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Que as estrelas continuem trazendo calor, reflexão e inspiração às suas vidas. Ação 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 às suas vidas. Ação